E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o desenvolvimento de um sistema web utilizando HTML, CSS. Nós vamos utilizar o framework Bootstrap, CSS, um pouquinho de JavaScript, PHP, num banco de dados, conectando com o banco de dados MySQL. Nós vamos desenvolver um sistema que vai nos permitir gerenciar a manutenção de computadores dos laboratórios da ETEC. Tá? Então vamos lá, passo a passo. Eu sugiro que você vá assistindo esse vídeo e vai executando as tarefas, as atividades, passo a passo, à medida que eu for descrevendo aqui. Bom, para dar start aqui no nosso trabalho, eu já vou, de cara, eu vou acessar o painel de controle do Champ e eu vou, nem sei se nós vamos utilizar nessa videoaula, mas eu vou startar o Apache e o MySQL. Tá? Já vou deixar os dois serviços ativos. E vou preparar uma pasta para a gente desenvolver o nosso sistema. Então, eu vou lá na unidade C, na pasta champ, que estiver sendo utilizada a tipo, então vocês podem notar que no meu computador aqui tem duas pastas champ. Essa daqui é um champ antigo, de 32 bits, e nesse momento eu estou usando um champ de 64 bits. Então eu venho nessa pasta aqui, e aí no teu caso pode ser uma outra pasta. Lá dentro da pasta htdocs, onde nós vamos armazenar todos os nossos trabalhos, os nossos projetos. Percebam aqui que eu já tenho uma série de projetos. Então eu vou criar uma nova pasta e um nome temporário para o nosso projeto, que por enquanto eu vou chamar apenas de manutenção. Depois a gente escolhe um nome legal para o projeto manutenção de laboratórios. Bom, aqui dentro dessa pasta manutenção, nós vamos criar uma pasta onde nós vamos chamar de fontes. Então aqui dentro dessa pasta fontes, na sequência das nossas aulas, nós vamos criar todos os arquivos que compõem o sistema. Os arquivos HTML, PHP, CSS, JavaScript, eles vão ficar todos organizados aqui. Também vamos colocar as imagens, quer dizer, todo o conteúdo do sistema vai ficar dentro dessa pasta fontes. E eu vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de documentação. Perceba que eu já nem utilizo mais acentuação, né? E dentro dessa pasta eu coloco tudo o que for referente à construção do projeto. Bom, e a gente inicia criando o nosso projeto, nós vamos começar pelo banco de dados. Então eu vou utilizar aqui o Notepad++ e vou salvar o arquivo lá naquela pasta documentação. Tá, o nosso arquivo Notepad++, ele vai ser, nesse momento, ele vai ser um arquivo na linguagem. Então vamos lá, linguagem SISQL e formatar em codificação UTF-8. Só de ter feito essas mudanças, o botão salvar ou salvar todos já está habilitado. E eu vou navegar até a pasta onde nós vamos salvar esse arquivo. Então, lá na unidade C, na pasta champ, de acordo com o teu projeto, na pasta htdocs, por enquanto a minha pasta que se chama manutenção, dentro dela documentação, e aqui eu vou chamar de script. O script é um roteiro, é um passo a passo. Então é um arquivo que vai estar recheado de comandos MySQL para a construção do banco de dados e das tabelas do banco de dados. Tá? Então vamos lá, deixa eu aumentar o zoom aqui. E eu vou construindo aqui o script para que depois ele seja executado. Bom, esse símbolo aqui, o cerquilha, também chamado de hashtag, é o comentário. Porque depois eu posso pegar essa sequência de comandos, seleciono, copio, colo diretamente no console MySQL ou em um aplicativo, e eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar. E então a gente copia todos os comandos e cola lá e eles vão ser executados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o banco de dados, que nós vamos, nesse momento, chamar de manutenção apenas, tá? Então o comando vai ser o create database manutenção. Perceba que sem acentuação, né? Sem ser cedilha, quando a gente faz programação, nada disso é utilizado. E depois nós já vamos dar o comando para acessar o banco de dados manutenção. Opa, manutenção sem cedilha, então vai ser o comando use manutenção.
Bom, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Que os comandos que ficarem em azul, por enquanto nós não estamos construindo nada, nós só estamos criando um script que vai ser executado dentro do MySQL ou de uma ferramenta que funciona por cima do MySQL. Eu vou explicar, vou demonstrar isso aí para vocês. Então, nesse momento, a única coisa que nós fizemos foi criar um banco de dados, um database chamado manutenção e acessar o manutenção. Bom, antes da gente seguir, vou dar um clique aqui no salvar. Antes da gente seguir, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Tá? Então eu vou acessar. Primeiro nós vamos fazer pelo CMD. Eu vou acessar o prompt de comando. E agora eu tenho que navegar até onde está o meu MySQL. Então cd barra invertida. Perceba que aqui nós caímos na raiz da unidade C. Então cd. E aí eu ponho um X e vou pressionando a tecla Tab. Perceba que ele vai navegando por todas as opções de pastas que começam com X. Então eu tenho que acessar essa daqui, ó. No meu caso é essa, no seu caso pode ser uma outra. cd espaço, e aí eu tenho que navegar até MySQL, cd espaço, navegar até a pasta bin, e agora eu vou dar o comando para entrar no console do MySQL. Então MySQL, opa, deixa eu corrigir aqui, MySQL, "-u root, "-p", Enter. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos startando o console, dando início ao console do MySQL, dizendo que o usuário é o usuário padrão root e, como se eu estivesse dizendo assim, MySQL, pede a senha aqui para eu poder acessar. Como nós estamos usando um ambiente de desenvolvimento, a senha está vazia, a senha é nula. Mas quando nós colocarmos o nosso sistema em nível de produção, ou seja, ele estiver funcionando para valer, nós temos que definir uma senha para o MySQL, senão o banco de dados fica desprotegido. Então, dei o Enter, perceba que nós estamos utilizando o MariaDB, que é, vamos assim dizer, um clone do MySQL, o irmão gêmeo do MySQL, e aí eu vou dar alguns comandos aqui só para a gente dar uma olhadinha. Então, o comando show databases, para a gente ver quais são os bancos de dados criados, aula 11, 12, 13, tá vendo? Essas são as aulas que eu preparei. Um banco de dados chamado ChatGPT, num teste aqui que eu estava fazendo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Ó. A gente pega o comando que nós executamos, executa o comando Ctrl+C, vem aqui no console e Ctrl+V. Perceba que Ctrl+C, o Ctrl+V, ele tem que ser o Ctrl+V do teclado. Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês. Se nós tentarmos fazer o Ctrl+V aqui direto com o atalho, talvez não dê certo, tá? Então, vai lá, ó, create database, manutenção, query ok, significa que o comando deu certo, o comando foi executado com corretude. Se nós executarmos o show databases, já existe lá o manutenção, tá? Então, vamos agora acessar o nosso banco de dados manutenção. Use manutenção, eu dou um Ctrl+C, venho aqui, Ctrl+V, use manutenção e perceba que o MariaDB indica que ó, nós estamos trabalhando com o banco de dados manutenção. Bom, vamos ver quais são as tabelas que tem dentro desse banco de dados chamado manutenção. Show tables, Enter, e ele vai dar o comando empty, que significa vazio, porque nós não criamos nenhuma tabela ainda no nosso banco de dados. Então esse comecinho aqui da aula eu utilizei para mostrar, para a gente relembrar como é que starta os serviços Apache MySQL. Começamos a criar as pastas para organizar todo o código todos os códigos do nosso sistema. Criamos a pasta documentação e começamos a criar o script para a construção do banco de dados que nós vamos utilizar. Então foi isso que nós fizemos até agora. Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade. Eu vou tentar fazer sempre videoaulas pequenas para que a gente não fique cansativo demais para vocês e a gente tenha um bom aproveitamento. Então daqui a pouquinho a gente volta com a videoaula número 2. Até já!